Como sabem, o livro 2, este onde está inserido o capítulo 9, o título desse livro, se vocês voltarem lá no início, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, na pergunta 76. Daí para frente, até terminarmos o capítulo 9, ou melhor, até terminarmos o capítulo 10º deste título, desse segundo título, isso vai acontecer na pergunta 613. Da pergunta 76 até a pergunta 613, Kardec desdobra este segundo tomo do Livro dos Espíritos, que fala sobre os espíritos em si, mundo espírita, mundo dos espíritos, na segunda obra espírita que ele publica, conhecida como o Livro dos Médiuns. Da questão 76 à questão 613, Kardec depois escreve a segunda obra básica, abordando todos estes fenômenos de forma muito mais profunda. Depois deste segundo livro, começamos as leis morais. Leis morais que vão da questão 614 até a questão 919. As leis morais, Kardec desenvolve depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Escreve uma outra obra para tratar disso. E isso acontece com cada uma destas 4 partes. A Gênese, ele escreve para falar da primeira parte, da primeira pergunta até a pergunta 75. E do céu e o inferno, que completou 150 anos, dia 1º de agosto, há 4 dias atrás, é o desdobramento do livro 4. Esperanças e consolações, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Portanto, a partir da questão que estamos tratando agora, 456, nós ainda estamos dentro das visões que Kardec tinha no primeiro dos livros espíritas, envolvendo a questão que ele desenvolve depois no Livro dos Médiuns, que é fundamental para todas as pessoas que queiram aprofundar-se na percepção mediúnica, no entendimento dessas leis. E são conceitos que não são difíceis de entender. São difíceis de colocá-los em nossas condutas atentas. Primeira questão, rápida, simples. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Sim ou não? Sim. Veem, não veem? Veem tudo. Eles sabem. Não há nenhum mistério nisso. É a questão 456. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Mas quando foi que a gente levantou da cama com essa convicção? Cada um dos dias que vivemos. Quando foi? Que a gente saiu da cama hoje e falou assim, hoje os espíritos estão de olho. Nós, geralmente, quando voltamos para o corpo de manhã, nós, quando dá tempo, né, fazemos uma oraçãozinha. Deus, benze aí de cima o dia que vai ser corrido. E a gente sai da cama e vai fazer tudo o que tem que fazer, esquecidos de que todos já sabemos que os espíritos veem tudo o que nós vamos fazer. Eles sabem o
que nós pensamos, sabem o que nós realizamos com o sentimento. E se isto nos ajudasse, se isto que aqui eu acho que não houve dúvida em ninguém, que acontece realmente, fosse algo que fizesse uma diferença fundamental, nós não teríamos muitos problemas. Nós não teríamos condutas que às vezes são problemas para logo depois. Nós não estaríamos planejando golpes, não estaríamos desejando o mal dos outros, não estaríamos cogitando de fazer coisas indevidas. Porque a gente sabe que está todo mundo vendo. Então, esta primeira noção é básica. Que nós, da casa espírita, não podemos dizer, ninguém avisou isso para a gente. Está aqui, faz parte. Todos os espíritos podem ver o que nós fazemos. Sobretudo aqueles que estão em sintonia no nosso padrão vibratório. Agora, nós vamos ver que existem coisas que para eles não são interessantes. Ou o que nós vamos fazer não é do interesse de A, B, C ou D. É indiferente para eles. Nós vamos ver então que os espíritos, ao responderem essa questão, eles confirmam um outro princípio. Todos já responderam a questão corretamente, quando disseram que os espíritos veem tudo que nós fazemos. Vamos então ver o que os espíritos superiores respondem. Podem continuar aí na resposta que nós estaremos lendo. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta. Podem vê-lo. Podem, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Não há um momento em que você, que eu, que nós não estejamos rodeados por espíritos. André Luiz, no livro Nosso Lar, explicita para todos os leitores, só para aqueles que não gostariam de, depois da morte, irem para o umbral, ele conta que o umbral começa na superfície da terra. Não é que você não pode morrer e ir para o umbral, você vivo já está nele. Porque ao redor de todos nós, um volume avassalador de entidades se encontra, presas à nossa região. Então, todos estão rodeados de espíritos. Todos nós. Eu fui no centro, tinha uma vidente lá que falou que eu tinha um obsessor comigo. Quem ela pensa que ela é? Bom, pelo menos está falando a verdade, né? Porque se essa foi a reação da pessoa, já está indicando que realmente ela estava obsedada. E ela devia, ao invés de ficar brava, ela devia agradecer. Gente, descobri um centro espírita que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fui lá outro dia, a mulher falou assim, você tem um espírito obsessor com você. E você acha que isso é maravilhoso? Claro, ela só viu um. Ela disse que eu só tinha um, imagina que maravilha. Se nós estamos vivendo num ambiente como a Terra, onde o umbral, não é figuração isso, não é sentido figurado da expressão, o umbral começa onde nós estamos e se estende por 3 níveis, 3 dimensões superiores a nós em termos geográficos. Sem falar daquilo que nós chamamos de abismos ou de trevas, que estão localizados abaixo da superfície da Terra. Onde as entidades que lá se encontram são ainda mais atrasadas. São de pior nível evolutivo. Então, se você foi no centro e alguém disse que você tinha um obsessor, faz uma festa. Porque do jeito que as coisas são do lado de lá, há mais ou menos por 4 a 5 por cabeça. Para cada encarnado, 4 a 5 espíritos desse tipo. Agora, eles continuam dizendo, entretanto, cada espírito não vê, senão as coisas sobre as quais ele dirige sua atenção.
Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Como nós. Como nós. Isso é muito comum. Se eu pedir para cada um de vocês escrever num papel o que tem na sua sala, na casa de vocês, onde você está o dia todo ou passa a sua vida lá, você vai fazer uma relação e vai esquecer de coisas. Ih, meu Deus, eu esqueci isso, mas agora estou esquecido, não lembro. Não lembro de mais nada. Aí que você chega com a relação em casa, vai ver quanta coisa não pôs. Por quê? Porque você não se lembra. Aquilo não é importante para você. Você não prestou atenção naquilo. É a mesma coisa em relação às ações dos espíritos. Eles estão procurando aqueles que, para eles, para o interesse deles, como nós estamos procurando aqueles que, para o nosso interesse, existem afinidades. E então, outras coisas eles não veem. Se você conversa com algumas pessoas, você começa a perceber exatamente esse tipo de foco. Você pega uma pessoa que trabalha na área comercial. E se você for comentar com ela que está passando um cometa, se ela viu alguma coisa... Cometa? Que isso? Ela não sabe. É mesmo? Já passaram 3, 4, quase bateram na Terra. Meu Deus, eu não estou nem sabendo. Mas se você perguntar para ela quanto está a inflação, ela sabe. Quanto que ela tem que pagar de juros bancários, ela sabe. Porque o foco dela está nisso. Se você fala assim, olha, vai ter uma reunião de astrônomos nesse fim de semana, num sítio aqui, eles vão contar essas coisas, ela não vai, ela nem vai lembrar. Mas se você fala, olha, tem uma convenção com vários economistas que vão explicar os problemas do mercado e o que está vindo pela frente, e onde que é? Me diz, como é que eu faço para ir nesse negócio? Porque ela vai estar interessada naquilo. Então, ela pode ser sedutora a convocação para a reunião dos astrônomos. Você pode dizer para ela, não, é que vai vir um astro que vai bater na Terra, eles estão desconfiados. Ela fala assim, se bater mesmo vai ser até bom, viu? Nem vou lá para não saber. Porque assim as minhas dívidas no banco, não vou ter que pagar. Vai ser até bom que bata mesmo. Mas eu prefiro não saber. Mas eu vou lá nos economistas. Isso daí me interessa. A mesma coisa acontece com os espíritos. Os espíritos podem ver tudo, porque nós estamos rodeados por eles. Mas cada um não vê, senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque é com aqueles que eles são indiferentes, eles não se preocupam. Então, uma vez que o espírito, do lado de lá, quer saber como está determinada entidade, ou determinado amigo, determinado companheiro, ele então foca a sua busca. É a mente do espírito que faz com que ele possa atingir a capacidade da sintonia. Mas, se ele não estiver interessado, os outros que passarem são indiferentes para ele. É como a gente que passa e não vê. Quem já passou por essa experiência? Você vai no shopping com um negócio que tem que comprar em uma loja que você tem um pouco tempo, você tem que ir lá, eu tenho que procurar isso. Você entra no shopping focado que eu tenho que ir tal loja porque eu sei que lá tem, eu não posso demorar, eu tenho que procurar esse negócio. Aí você passa por pessoas que você nem vê que estão lá. Você vai fixamente lá naquele lugar. Se tiver gente que te viu, se tiver gente que abanou a mão, se tiver gente que falou oi, você não vai nem notar. E então a pessoa depois encontra com você, poxa, eu vi você lá no shopping, abanei a mão, não vi, você nem fingiu que não me viu. Falei, não, eu posso realmente, você pode ter estado lá, eu não prestei atenção porque eu estava tão preocupada com um determinado objeto que eu precisava encontrar naquele dia, não podia, eu estava atrasado, que eu não olhei nada, não olhei ninguém, fui embora, achei o negócio e saí correndo. Diferente de quando você está passeando, não é? Aí passeando você olha, você nota, você fica aberto para todas as coisas que estão à sua volta. Mas quando você está focado, você olha aquilo e não percebe de muitas outras coisas. Alguma dúvida até aqui em relação a essa primeira questão?
Aí vem a questão seguinte, 457. Muito interessante também. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? A primeira diz respeito ao quê? Atitudes. Os espíritos veem tudo o que você faz. Qualquer encarnado poderia ver, se eles estivessem presentes. Atitude é gesto, é coisas físicas, é ação no mundo. Qualquer pessoa que tenha um olho aberto, poderá ver também. Ou seja, a primeira pergunta diz respeito a atos visíveis. Ai, apagou a luz, eu vou botar o chicletão embaixo da cadeira. Agora que vai cantar, quer servir? Ai, ainda que apagou a luz, ninguém vai saber que fui eu. Como é que ninguém vai saber que foi você? Quem são os espíritos que estão aqui então? São ficções? Os encarnados podem não estar vendo porque precisam da luz, mas e os espíritos? Eles não estão vendo o que nós estamos fazendo? Estão vendo nossos atos. Mesmo quando a luz esteja apagada para a visão dos encarnados, eles veem. A segunda questão já não tem mais nada a ver com ato. Tem a ver com o quê? Tem a ver com... Hein, Alice? Com nossos pensamentos. Os encarnados não conseguem visualizar pensamentos. Então nós nos descuidamos dos pensamentos. Algumas exceções existem. Existem pessoas que têm uma tal evolução, uma tal pureza, que desenvolvem a capacidade sensorial de capturar os pensamentos dos outros. São muito famosas essas histórias envolvendo Francisco Cândido Xavier. Eu já contei aqui algumas delas, mas uma que é bastante hilária é daquele amigo que fazia muito tempo que não ia no Chico. E depois de ficar lá na fila, lá na rua, esperando poder entrar, entrou na fila e ficou lá esperando a fila andar. E o Chico conversava com um, conversava com o outro, aquela coisa de mineiro paciente. E o cara foi ficando nervoso, foi ficando agitado. Quando então a fila chegou assim, que dava para ele ver o Chico, já estava na reta de chegar no Chico, aí aquela ansiedade foi crescendo, né? Porque, está chegando. E quanto mais parecia que chegava, mais o Chico ficava conversando com o povo. E nunca que chegava a vez dele. Aí, né, ele foi se irritando, saía da fila assim e voltava. Saía, ficava olhando para o cara que estava lá. Vai lá, eu vou fazer de novo para o Gaspar poder pegar com a câmera. Ele fazia assim, ia para lá e para cá, ia para lá e para cá. E aí, já enfesado, né, ele começou a pensar assim, nossa, como o Chico está gordo, metido naquele terno, naquele paletó, está parecendo um sapo com aquele sorriso na cara. Ele já estava furioso. Ele pensou. O Chico, tadinho, né? Não tinha tempo de fazer ginástica, tinha que comer, e não tinha como gastar, porque não tinha tempo. Então ele estava mais gordinho. E como ele era sorridente, ele tentava levar esperança e alegria para todo mundo, estava lá, né? Aquele terninho surrado, cheio de mancha de pomada, que, né, não era um terno da moda, era o Mário Fofoca piorado. Então o que acontece? O cara olhou aquilo, né? Essa fila aqui não anda, eu quero chegar logo no Chico. O Chico tá gordo, parece que tá parecendo um sapo, com esse sorriso na cara, com esse paletó. Aí, a fila foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Uma hora depois, quando chegou a vez dele, Chico, que alegria! Como é que você tá, meu amigo? Aí o Chico falou assim, ai, meu filho, gordo desse jeito, vestindo esse paletó, eu estou parecendo um sapo.
Ai, por que que eu tenho cabeça, né? Essa é uma das muitas histórias que contam, histórias verídicas, sem invencionices, a respeito da capacidade de penetrar o pensamento que o Chico tinha e alguns outros que desenvolveram pureza. Porque a pessoa precisa ter essa pureza de não usar estas coisas para ofender os outros. Usar estas coisas, muitas vezes, para ajudar os outros a pensar que já um encarnado é capaz de ouvir o pensamento de outro. Quer dizer, os espíritos. Mas, na segunda questão, na sequência de hoje, vejam só como Kardec é criterioso. A primeira, ele pergunta sobre atitudes. Na segunda, ele está perguntando sobre pensamento, que é uma natureza diferente da nossa manifestação pessoal. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? O que vocês acham? Só se pensar muito alto, né? É isso? Se a pessoa ficar com aquele pensamentão assim bem forte, aí os espíritos escutam. É isso? Eles podem ou não podem? Quem acha que pode, levanta a mão. Isso, está melhorando. Os espíritos podem, e vejam só que resposta confirmativa. Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Aquilo que você não queria nem que você soubesse. Eles sabem. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. O que é dissimular? Ocultar, fingir, disfarçar. Tudo o que nós somos, eles veem, eles sabem, eles sentem. Agora, naturalmente, que ele está falando aqui em termos genéricos. Os espíritos. É claro que em cada uma das categorias e cada um dos níveis evolutivos existe um poder de penetração que pode ser maior ou menor, mas em termos gerais, os espíritos têm poder para conhecer nossos atos e conhecer nossos pensamentos em profundidade. Aí então Kardec, depois que os espíritos respondem isso, ele então dá uma complementada numa segunda pergunta dentro da 457. Nesse caso, diz Kardec, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? É verdade? É mais fácil. Aí a gente para assim antes de ler a resposta e pensa, puxa vida, quantas vezes eu já fui em velório e falei mal depois dos amigos que dizia que estava enterrando. Ah, era meu amigo. Aí chega em casa, no fim, tá vendo? Agora vai sofrer lá tudo que ele fez. Agora o cara quero ver como é que ele vai se virar. Eu sabia dos podres dele. Todo mundo no velório chorando, achando que ele era um santo. Quem nos conta histórias interessantes a esse respeito é o irmão Jacó, no livro Voltei. Mas André Luiz, no livro Missionários da Luz, conta um caso muito interessante. É o caso do Vieira. Lá em um plano espiritual de uma casa espírita, o instrutor Alexandre, todas as noites, ele é responsável por um curso. E aqui eu gostaria de relembrar aos médiuns que estão aqui, os que nos assistem, aos trabalhadores da doutrinação que estão aqui, que nos assistem, aqueles que estão, vamos dizer, ligados a algum tipo de tarefa espiritual ou espiritualizante em qualquer instituição espírita e em qualquer religião. Como é que o mundo espiritual trabalha com isto? Em uma instituição física, na sua estrutura vibratória, fora do mundo físico, que é uma extensão da casa física,
O instrutor Alexandre, que é o protagonista, o que dirige todo o processo do livro Missionários da Luz, ele toda noite se reencontra para ministrar um curso para encarnados que deixaram o corpo físico pelo sono, tratando das questões da mediunidade, tratando dessas questões ligadas aos processos de conversação, de entendimento das leis. E o livro nos conta, André Luiz é claro neste termo, que estão matriculados, normalmente no curso, 300 alunos. Lá tem matrícula. Imagina que coisa interessante. E o curso se desenrola todas as noites, das 2 da madrugada às 4 da madrugada. Das 2 às 4. Dos 300 matriculados, eles não foram laçados, não é? Não foram lá. Vamos ver quem que vai vir para ser matriculado aqui. Pega o cara lá, laça ele. Não. São espíritos que durante o repouso quiseram aprender e quiseram entrar na escola que Alexandre organiza. Mas desses 300 que puseram o nome na lista, normalmente, com certa frequência, apenas 30 comparecem. Todas as noites. 30. 10%. Se prepara para que naquela noite possa deslocar-se e ser levado por amigos ao aprendizado por 2 horas na casa espírita, ministrado pelo instrutor Alexandre. E por que não é mais cedo? Ah, porque mais cedo é aquela história, né? O cara chegou em casa, tarde da noite, ficou lá no centro espírita até as 10, até chegar em casa, dá tchau para todo mundo, já são as 10h30, aí tá com fome, aí vai comer alguma coisa, vai ver se tem e-mail, vai ver se tem WhatsApp, se chegou alguma correspondência, vai falar com o marido, vai falar com a mulher, vai dar uma olhada na televisão, ver as notícias, aí às vezes vai tomar o seu banho. Meia-noite é pouco para ele dormir. Imagina se então o curso começasse à meia-noite. Tá os espíritos tudo lá. Escuta, você não vai dormir? Vai logo, vai deitar. Daqui a pouco começa a aula. Você está aqui ainda assim, embromando. O que você vai ficar vendo nessa televisão? Essa televisão só tem notícia ruim. Não, então os caras deixam a coisa, o cara correr solto. Porque aí, quando é 2 da manhã, provavelmente ele já está com sono. Se não tiver com sono é porque está com algum problema. Já deu tempo de ele comer, já deu tempo de tomar banho, já deu tempo de assistir a novela, já deu tempo de ver o noticiário, de ver os e-mails. Ah, já está dando aquele soninho. Então, 2 horas começa o curso. Alexandre chega lá para começar a ministrá-lo alguns minutos antes. Só que quando chega, 2 estão faltando. Dos 270, eles não estão preocupados com os 270 que não foram. Dos 30 que iam sempre, 2 não chegaram. Aí então Alexandre chama um dos seus ajudantes e diz, vai ver o que está acontecendo. Faltam 3, 4 minutos para começar o curso. Então o espírito sai dali e o André Luiz olha para Alexandre assim, e aí, dá para eu ir também, que eu estou curioso para saber. Eu tenho que fofocar isso tudo para o povo lá da terra. Alexandre autoriza, André Luiz vai com ele. Aí o primeiro lugar que eles vão é na casa do Vieira, que é um dos 2 que estava matriculado, que estava deitado, que estava dormindo, mas não saía do corpo para ir para o encontro da noite. Aí o que acontece? Eles chegam lá e vem o Vieira em um processo muito sofrido de tentar sair do corpo e não conseguir. Está lá o corpo deitado, está o espírito deitado, só que já está em condições de sair do corpo, mas ele não consegue. Ele sai um pouquinho, volta correndo. Ele sai um pouquinho, volta para dentro do corpo. Ele sai um pouquinho, volta para dentro do corpo, e aí eles identificam um motivo. Um espírito muito feio está ali do lado da cabeceira dele, esperando ele sair do corpo. Está lá. Quando o Vieira levanta a cabecinha, ele vê o espírito. Aí ele volta correndo, de medo. Mas o que acontece? O amigo espiritual chega então à entidade e pergunta, escuta, você está aqui por algum motivo? Eu estou aqui porque meu amigo, o amigo dele, o Vieira era amigo dele.
ele nesta noite, durante a janta, ele fez certas referências à minha pessoa que não são corretas. E então eu me dei o direito de vir aqui para explicar para ele aonde que ele está errando em relação ao meu procedimento. Na verdade, o espírito era muito ruim mesmo. E o falso amigo ou o Vieira, durante a noite, sabendo que o amigo tinha morrido, achava que podia falar mal dele. Quando você fala, você evoca. A sua palavra tem poder magnético que convoca aquele que você se refere. E então, convocado, o espírito, que não era dos melhores, que não devia estar lá para cima, estava ali mesmo perambulando, chegou e ouviu tudo que Vieira falou mal dele, na hora da janta. E como a casa do Vieira, apesar dele ser trabalhador espírita, dele ter aí as suas atividades durante a noite, não devia ter muita proteção, o cara ficou lá. Agora que ele sai do corpo, eu converso com ele. E quem disse que o Vieira queria sair do corpo agora? Estava no processo de pesadelo. Quando ele saiu um pouquinho, que viu isso, Vieira, eu quero falar com você, ele brucutu de volta, para dentro do corpo. Então ele não conseguia ir para a instituição à noite. Aí a entidade conversou um pouquinho, o espírito amigo deu uma palavrinha com o outro, e antes de ir embora, falou para o Andrezinho, André Luiz, né? Olha, nós temos jeito de ajudar esse cara aqui. Vamos acordar ele. Então o espírito debruçou-se sobre o corpo, e onde estava o espírito do Vieira, deu uma chacoalhada forte, gritou o nome dele bem alto no ouvido do Vieira. Gritou espiritualmente falando. Vieira, Vieira, acorda, Vieira. Talvez tenha sido um pouco mais sutil, né? Porque são espíritos mais elevados, né? Mas você imagina como que devia ser ele fazer um cara acordar. Daí, ele leva um susto e ele retoma o corpo. Graças a Deus eu acordei. Que pesadelo terrível. Será verdade que eu tinha lutado com o velho fantasma do Barbosa? Não, não posso acreditar. O Barbosa era o amigo que ele tinha metido a boca. Os espíritos vêm, escutam, sentem, tudo. E é o caso do Vieira. Não vai poder ir para o curso à noite. O outro caso é do Marcondes, que está na casa, envolvido com umas sirigaitas espirituais meio despidas, que estão ali fazendo a festa com ele. E aí quando o espírito amigo chega e vê ele com as carças na mão, vamos chamar assim, né? O seu perispírito fora do corpo, daquele jeito. Aí o espírito chega para ele e fala assim, escuta, Marcondes, que contas eu vou dar de você hoje à noite para o nosso instrutor? Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui o lençol. Você vai perceber que nós somos os seus amigos, que essas que estão aqui não gostam de você. Mas, infelizmente, esse é o caminho que você está escolhendo. Aí o André Luiz quer dar uma de bonzinho já, né? Não, eu vou conversar com a entidade, porque vem uma das três, a mais perversa delas, entidades femininas, obviamente, se acerca dele e fala assim, Marcondes é nosso. Vocês têm um curso para ele, mas nós também temos um curso de prazer. E ele vai ficar aqui conosco, porque ele é o nosso aluno. Aí o André Luiz tenta, não, eu vou tentar falar com ela, quem sabe a gente resgata essa alma irmã desse abismo sórdido. O espírito fala para ele, André, não fale. 5 minutos que você perca com esta entidade poderá representar 50 anos de atraso, ou 5 séculos de atraso. Porque você acha que você vai resgatá-la, né? É como se quando você vai salvar alguém que está morrendo afogado, já notaram? O que falam? Não chega perto, porque são 2 que vão morrer afogados. Faz que nem o Felipe fez. O amigo dele estava morrendo afogado, daí ele, escuta, não afoga não, que eu vou trazer alguém para ajudar você. Não é, Felipe? Só estava o Felipe lá, meu amigo, morrendo afogado. É verdade. O que você falou para ele, Felipe?
Eu falei para ele esperar que eu ia buscar alguém com uma prancha para ajudá-lo. Você fica aí, não, espera, não morre afogado, que daqui a pouco eu volto. Isso aí. Porque se você se arriscar, você morre junto. O cara te agarra, afunda, ele não sabe nadar, é como você abraçar um martelo. Um surfista acabou vendo que o Felipe tinha ido buscar ajuda, e aí o surfista foi lá e salvou. Porque eu tava com aquela pranchinha de pequenininha, né? Isso. Mas aí um surfista com uma prancha grandona foi e salvou. Isso. Sorte do cara, tem um surfista perto. Então, o que o André Luiz ia tentar fazer? Ele ia tentar, com toda a boa vontade, falar com aquela mocinha ingênua, pura. Só que o Espírito disse a ele, olha, nós não sabemos quais são os nossos problemas. É mais fácil ela arrastar você de volta. Ela fazer você sentir de novo coisas que você achava que já tinha vencido, mas que não venceu, do que você fazê-la sentir nobreza. Então, nós não temos tempo para perder aqui. Mas você não vai acordar o cara como você fez com o Vieira? Não, nesse caso não podemos acordar. Será melhor que ele guarde essa lembrança da vergonha que ele passou por nos ver aqui, para que quando ele acordar isso esteja na sua mente. Mais para frente nós voltaremos para ajudá-lo, mas agora ele precisa disso. Então, os espíritos, como estão dizendo aqui, conhecem todas as coisas. E Kardec, ao fazer a segunda pergunta, está querendo confirmar isto. É mais fácil a gente esconder de uma pessoa viva do que fazer da mesma pessoa depois da morte? Fala mal da sogra, depois que a velha morreu. E quando ela estava aqui na terra, vocês tentavam ter aquela política da boa vizinhança, sabe? Você até podia reclamar dela para o seu marido, mas você não fala nada para sua mãe, mas ela é insuportável, não aguenta essa velha. Tá bom. A hora que ela bater com as 10, é bom você aí não falar mais mal dela, não. Porque ela vai ouvir. A não ser que você queira realmente, né? Eu aceito o desafio e eu me garanto. Eu me agaranto, como falam por aí, né? Porque ele vai saber, ela vai saber. E uma das coisas mais tristes que os espíritos contam nos seus velórios é perceberem quem são de verdade os seus amigos. Esta é a primeira lição para aqueles que na terra tinham relacionamentos. Porque ele vai perceber que nem no momento em que ele está sendo velado, aqueles que ele pensava que eram seus amigos, estavam sendo seus amigos. Porque ele vai começar a ouvir, vai começar a vivenciar as noções mais mesquinhas daqueles que pareciam amigos sem serem. Quem nos conta isso com toda a amargura do mundo da descoberta é o irmão Jacó, que não consegue nem entrar na sua casa. Era espírita. Imagina um homem importante, um empresário de sucesso, que era dirigente da Federação Espírita Brasileira. Quando morreu, poxa, imagina se não foram os espíritas lá na casa dele. Só que ele não conseguia entrar na casa. Dr. Bezerra disse para ele, fica aqui fora que não vale a pena. Dr. Bezerra entra na casa para proceder ao desatamento dos últimos laços que mantinham o espírito do irmão Jacó preso ao corpo, mas o irmão Jacó não consegue entrar. Tal a tempestade de pensamentos conflitivos, então ele fica fora. Ele fica no jardim, sentado ali perto da calçada. E aí ele vê amigos dele dentro de um veículo chegando. Ai, o fulano, o Beltrano, ai, eu vou lá com eles para eu sentir o carinho deles. O espírito do irmão Andrade fala, ai, não vai não. Não, mas eu quero ir, são meus amigos. Ai, coitado. Aí ele chega lá, e o que eles estão conversando ou pensando, era exatamente aquilo que um amigo não pensaria de outro. Quanto dinheiro, né? Será que as filhas agora vão brigar pela herança? Jacó, nossa, agora ele vai ver só como que as coisas são de verdade.
ele volta do carro, arrasado. Esperava um pensamento de carinho. Um momento específico da vida de alguém, que é quando o corpo está morrendo. E então ele se senta, fica ali, né, com aquela cara de, ai, puxa vida, podia ter passado sem essa. Quando então ele vê à distância, em um carro, que algumas bolas luminosas estão saindo do veículo, no plano espiritual, e estão vindo na direção dele, onde ele está. Aí o irmão Andrade, a Marta, dizem para ele, pode ir lá. Então quando ele chega no veículo, ele encontra 4 amigos dele, das reuniões mediúnicas, que estão fazendo uma oração para ele. E o que ele fala a respeito é muito bonito. A Ana Paula está procurando. Não, eu acho que não é aí não. Procura aí. Mas ele fala desta gratidão como dando um conselho para nós, leitores, que vamos passar por isso. Termos para com aqueles que acabaram de desencarnar uma outra postura mental. Não é a hora de você relembrar das coisas erradas. Diz o irmão Andrade, diz o irmão Jacó aqui no trecho que a Ana Paula encontrou. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, disse: naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a ir até lá. Alcancei-o. E então rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento, que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício da minha paz, constituía uma dádiva celeste para o meu espírito. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava, como se fosse uma chuva que aliviasse. A oração me influenciara com doçura. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno daqueles que ficam na terra. Bezerra explicou que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem demora dos laços que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livres ao encontro do porvir. Esta então é a lição muito clara que o irmão Jacó, que foi espírita, está deixando da fome que sentiu e do pouco que recebeu, mas de como foi lindo para ele ter sentido, quase chegando à vontade de ajoelhar-se, de gratidão, quando alguém orava pela paz dele. Não estavam preocupados quem ia ficar com a herança, se ia dar muita briga, se ele ficou como dívida pendente, quem que ia tomar conta da empresa. Isso não interessa. Ai, ele morreu num ato de violência, ele foi agredido, ele passou um tempo na UTI. Que não importa, o corpo já não existe mais. Existe o espírito. O que nós temos que fazer, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, é nos lembrar que os espíritos sentem tudo o que nós fazemos. Sobretudo quando estão em situações dessa natureza. É mais difícil esconder de uma pessoa viva do que dessa mesma pessoa depois que ela morre. Aquilo que a gente pensa dela. Por isso, os conceitos de amizade são tão mentirosos quando não se baseiam na autenticidade. Os amigos que são amigos porque torcem para o mesmo time,
porque gostam do mesmo estilo, porque têm o mesmo padrão de cultura, ou têm interesses comuns, ainda não são amigos. Os que são amigos são aqueles que aprendem a não se julgarem, a não se afastarem por causa das diferenças, a respeitarem as posições que não são idênticas, e a tudo fazerem para que o outro seja feliz, sem esperar que o outro faça a mesma coisa por você. É por isso que nós padecemos de tanta solidão na terra. Nós todos queremos encontrar um amigo, mas ninguém quer correr o risco de ser amigo do outro. Porque nós somos tão tíbios, somos tão mesquinhos, somos tão medrosos, que não aprendemos que a amizade é uma coisa que você dá daquilo que você é. Mesmo que a outra parte não saiba valorizar isto. A amizade não é você não ser traído pelo seu amigo. Ele pode não ter sido amigo seu. Mas se você escolheu ser amigo dele, você não depende de ele corresponder. Às vezes, é claro, você não pode manter esse mesmo relacionamento dessa forma, porque a outra parte não compreende. Mas ser amigo e achar que é amigo porque as duas gostam de dividir receita do seu caderno de receita e uma conta para outra, isso ainda está muito longe de ser amizade. Pode ser uma das indicações, mas não é amizade. E então, quando nós desencarnarmos, é bom que nós estejamos preparados para isto. Mas também é bom que a gente, quando for no enterro de algum amigo, entre aspas, a gente não se esqueça do que está escrito aqui. Vamos ver a resposta e depois o Everton vai fazer a pergunta dele. A resposta da subquestão 457. Kardec pergunta, nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Resposta, certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Então, não tem jeito. Agora, o Everton vai perguntar. Você narrou o fato aí do primeiro encarnado que ia fazer o curso, e o que você está falando aí é da transmissão do pensamento. Não necessariamente, por exemplo, se eu transmito o pensamento para um outro encarnado, de uma forma negativa também, não necessariamente ele precisa desencarnar para que ele possa me cobrar isso durante o sono? Cobrar isso não é essa palavra que eu quero dizer, mas que ele possa se sentir no direito, como disse esse amigo do Vieira, eu vou lá explicar isso para ele? Você está dizendo que o encarnado, se recebe uma vibração ruim de outro, se durante a noite ele poderia ir lá acertar as contas com aquele cara, é isso? Eu não digo que isso seja uma coisa muito fácil de acontecer, mas não é por outro motivo que geralmente os funcionários sonham com seus patrões. Que você se entende ou se desentende durante o sono com certas pessoas que você não gosta. Que você vibra na terra e durante o seu estado de sono físico, seu espírito, muitas vezes, é colocado junto daquele com quem você não tem afinidade. Agora, não necessariamente porque o outro sentiu e veio cobrar você. Mas o que acontece é que, quando Jesus fala da necessidade do perdão, essa é uma das lições mais primorosas que nós não entendemos. Que o perdão é bom para aquele que dá o perdão.
Porque enquanto nós não fizermos isso, nós criamos vínculos com aqueles com quem estamos de mal. E naturalmente um vai atrair o outro. Mesmo que não seja porque o outro soube o que você falou dele ou pensou dele. Todas as vezes que nós pensamos mal de uma pessoa, nós estamos enviando um dardo que tem a nossa característica vibratória. Ele pode muitas vezes nem saber que fomos nós, mas ele sente. E então, você faz um teste e você vai ver como isso é verdade. Você tem uma pessoa que não vai com a sua cara ou que você não vai com a cara dela. E o que é que a gente faz com pessoas assim? A gente fica com raiva. A gente fica rezando para Deus levar a pessoa embora. Levar bem longe, que alguma coisa de ruim aconteça, que ela nunca mais apareça. Faça o contrário. Como você fica sempre vibrando contra a pessoa, todas as suas ações são como pedradas nessa pessoa. Pedradas fluídicas. Que, estando presente no ambiente, acontecem em silêncio. E estando à distância, continuam a acontecer. Quando você estiver à distância, mude isto. Comece a orar por essa pessoa. Ore. Mentalize a pessoa. Peça que Deus a ajude. Envie para essa pessoa, através do pensamento e do sentimento, cargas luminosas para ela, não agressivas. Você verá, e isso é um teste que já foi feito aqui com o pessoal de quinta-feira, isso vale para professores com alunos problema, isso vale para pessoas em família com parentes difíceis. Você começa a vibrar de tal forma que o que a pessoa vai começar a receber de você não é mais pedrada. Então, depois de um certo tempo, você está no trabalho e nem está pensando nisso. A pessoa inesperadamente chega até você e começa a puxar conversa. Ou te cumprimenta, sem que você tenha cumprimentado primeiro. Ou então tem uma palavra gentil, ou tem um gesto que, nossa, meu Deus, eu acho que é o fim do mundo está chegando. Você pensa. Não é o fim do mundo. Você passou a abastecer a criatura com outro tipo de vibração. Então ela não se sente mais atacada vibratoriamente, mesmo que ela não saiba racionalmente isto. Ela sente. Ela não sente mais aquilo. Com relação a você, o antagonismo diminui. Até porque também a ação negativa de entidades que querem criar o conflito não está sendo admitida por uma das partes. E isso altera essa economia, essa troca de forças. Gerando então uma aproximação natural, sem fingimentos. E a pessoa que antes tinha uma antipatia, começa a não ter mais. Na medida em que ela vai sentindo essa vibração boa vindo dela, vindo da outra pessoa. Entende? Aqui na frente, nosso irmão Mário. Eu tenho uma dúvida, é a seguinte. Quando você tem uma pessoa que fala assim, eu tenho um plano, e pensa naquele plano como um objetivo, como uma meta, algumas pessoas têm um hábito, ou falam assim, olha, fala pouco sobre o seu plano, porque ele pode ter alguém que ouve e queira atrapalhar. Mas se os espíritos têm a capacidade de ler os nossos pensamentos, então como é que fica essa situação? É muito interessante sua pergunta. Para você e para os 2.500 que nos assistem nesse momento, na internet, esta é uma questão bastante intrigante. E o dia que nós entendêssemos mais profundamente o que está escrito aqui, nós aprenderíamos a fazer o que a natureza já nos ensinou. Os velhos, os antigos, costumavam dizer que nós temos 2 orelhas e uma boca. E que com base nessa ação, deveríamos aprender a falar 2 vezes menos do que escutar. E escutar 2 vezes mais do que falar. Só que nós não conseguimos fazer isso. Ainda mais agora na época do telefone celular, não é? Porque agora o que o povo mais quer fazer é falar. Você conversa com uma pessoa pelo celular, ela nem escuta o que você está falando. Você fala um negócio para ela, ela nem percebe, não sabe o que você quis dizer, ela já está... Você anda na rua, é um celular aqui, outro celular lá, no shopping, é um celular para cá. Todo mundo querendo falar, sem essa capacidade de aprofundar. Então, certa vez, quem nos contou isso é o nosso querido Alípio. Isso aconteceu com ele. Uma vez ele anunciou, acho que pelo Anuário Espírita,
que o próximo livro que eles estariam publicando, na tradução para o espanhol, seria o livro XY. E citou o nome do livro. Já estava fazendo a tradução, ainda não tinha terminado, tinha que vir com a tradução para cá, uma série de coisas. Daí, o Alípio começou a ter todos os tipos de problema imagináveis e inimagináveis. E de verdade, aquele livro não saiu. Aí, um belo dia, os espíritos chegaram para ele e disseram: escuta, você só está autorizado a pensar no que você vai fazer, pensar em 2 lugares. Na sua oficina de trabalho, na sua casa e no centro espírita. Quando você estiver andando pela rua, quando você estiver indo fazer compra, você não deve pensar em nada. Eu vou comprar passagem de avião porque eu vou viajar para tal lugar para fazer a gira lá em Honduras, na Guatemala, eu vou fazer a palestra do tal dia. Não fale isso com ninguém, nem com a sua esposa. A não ser dentro de casa e no ambiente da casa espírita. Porque lá nós estamos protegendo o ambiente da ação negativa. Se você fizer isso durante trajetos que não sejam nesses lugares, tudo o que você estiver pensando vai ser usado pelas entidades contra você. Uma vez, o pessoal de Araras, a diretoria do centro, ia fazer uma visita a um determinado médium numa cidade mineira. Não era o Chico, era um outro. E eles então pegaram o carro, foram, na volta, um boi entrou pelo para-brisa do carro. Na estrada. Um acidente terrível, que só não matou eles ali dentro porque alguém segurou o boi para não ficar dando patada e matando as pessoas dentro do carro. Bem, poxa, mas esses eram dirigentes da casa espírita. Como é que eles não foram protegidos? Já viram como os espíritas são ridículos? Não pode nada acontecer com os espíritas que eles acham que... Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Deixou crucificar Jesus, você está achando que você merece o quê? Se o Cristo, que disse que era um filho amado dele, morreu preso por 3 pregos, o que você espera que vai acontecer com você? Eu tenho piolho, como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Aí então, o Alípio, quando estava no Brasil, às vezes tinha que ir para o Rio de Janeiro. Então os espíritos disseram para ele: quando você chegar lá, você não fale para ninguém para onde você vai. Você converse com o motorista do carro que vai te levar, diga para ele: amanhã, às 8 da manhã, eu espero você aqui, que nós vamos ter que sair. Tá bom. Não fale para o motorista onde vai. Quando o motorista chegar, você põe a mala no carro e fala para o motorista: agora vamos. Aí o motorista tem que sair dali, você indica para onde que o motorista tem que virar. E só quando entrar na estrada, depois de você fazer a sua prece, você diz para ele: pode pegar aí reto que a gente vai, lá na frente eu vou te mostrando para onde eu quero ir. Porque se você está em tarefa de construir um mundo melhor, ou de fazer uma coisa boa, e você fica alardeando para todos os lados, é a coisa mais fácil de todos os inimigos, não só os seus, mas os inimigos da tarefa, criarem obstáculos. Não é difícil para uma chusma, um conjunto de entidades que está lutando para manter o mundo na ignorância, não é difícil encontrar um motorista bêbado e fazer esse motorista começar a andar na estrada, levar ele para a mesma estrada e cruzar com você e te acertar com o caminhão dele. É muito fácil. A ação das entidades sobre os encarnados é a coisa mais normal, e nós vamos ver isso aqui, olha, neste trecho do Livro dos Espíritos. Portanto, isso que você está falando, Mário, seria um conselho que a nossa sabedoria, se fosse madura, estaria já exercitando há muito tempo. Primeiro, que nos livraria da inveja dos nossos amigos, que se dizem ser amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que estão no ambiente de trabalho, daqueles que são parentes próximos. Né? Olha, a coisa mais legal que você pensa é que o parente vai ficar feliz com o seu sucesso, não é?
E para sua surpresa, é a coisa que mais dói neles. Você prosseguir, prosperar, você melhorar, você fazer uma viagem, ou você ter alguma vantagem de repente, e você mostrar para os seus parentes. Eles podem até falar assim, ai, que bacana, né? Ai, estou feliz por você, tomara que caia o avião. E se não falam, se acontecer alguma coisa na viagem que você foi fazer, eles vão dizer, ai, tá vendo? Que pena, né? Mas também, né? Está se expondo. Fazer o quê? Quer o quê? O que ele quer? Ora, então, se você quer sossego, pelo menos para não ter obstáculos iniciais, fique quieto. Aprenda a meditar sobre as ideias, a conversar com seus espíritos amigos, ou quando muito com alguém muito chegado a você que tem o mesmo objetivo que você tem. Porque se você começar a alardear para todos os que estão perto, só para mostrar que você é o bom, que você aconteceu, começa aquele seu perfil ficar muito alto, já as vibrações antagônicas do mundo invejoso vão fazer você cair. E se você não cair, você vai ter obstáculos já premeditados pelos espíritos. No livro Missionários da Luz, se não me engano, André Luiz nos explica sobre os completistas. Nós já fizemos, inclusive, há um tempo atrás, uma palestra falando sobre eles. Quem são os espíritos completistas? E ele explica no livro que os completistas não querem um corpo bonito. Os completistas, que são aqueles espíritos que renascem com a tarefa, capacitados para cumprir todos os requisitos que se propuseram, por isso são chamados de completistas, eles vêm à Terra. É um título que está escrito aqui, a Ana Paula já pegou para mim, um título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças do corpo. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70%, e frequentemente até mais, das nossas possibilidades. Desprezamos. Viemos para fazer um monte de coisas e fizemos uma migalha. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física como um operário muito fiel, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando ele deseja retornar à crosta em missões de amor e iluminação. Ou então, recebe veículo enobrecido para prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Se ele volta para a Terra, ele tem o direito de escolher que tipo de corpo ele vai querer para desenvolver suas tarefas de amor. Ou ele pode receber, para migrar para núcleos espirituais, para dimensões mais elevadas, um corpo específico para aquelas dimensões que ele deseja. Aí, né, o André fala assim, mas deve ser difícil encontrar um completista, né? Vai levantando aí, Ana Paula. Você já conheceu algum? Perguntou o André. E o instrutor respondeu para ele, sim. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da Terra, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E aí então, vai Ana Paula, vai subindo. Aí o André pergunta para ele, pode parar, freia aí Ana Paula. Nenhum dos que eu tenho visto partir, diz o instrutor para o André, embora os méritos
de que se encontravam revestidos, escolheram formas físicas perfeitas, quanto às linhas externas. Solicitaram providências, isso eles pediram, em favor de uma existência sadia, preocupados com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas que tendessem a diminuir neles o magnetismo pessoal, mesmo que provisoriamente, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem porque, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando estão na terra, elas próprias se incumbiriam de esmagar os missionários do bem, se eles conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Os próprios encarnados iam atrapalhar se soubessem que aquele ser é um enviado celeste. Por inveja, por mesquinharia. Em vista disto, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos de forma com o corpo físico menos gracioso, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Estatística de ontem, aliás, que eu vi hoje na televisão. Não sei se é um sindicato, fez uma estatística a respeito dos gastos da população entre educação e beleza. A sociedade brasileira, segundo esta pesquisa, gasta por ano, na educação que vai do curso básico ao curso secundário ou curso médio, 17 bilhões de reais. E gasta em produtos de beleza 20 bilhões de reais. Essa mesma sociedade, essas mesmas classes sociais. Mas o que é mais grave? A classe A, aquela que está no topo da classe social, que tem recursos abundantes, gasta por ano 3 bilhões de reais com beleza. De todos os tipos, beleza física, beleza de cabelo, de unha, beleza de músculo, essas coisas, de estética. A classe C, aquela que acabou de vir da parte da classe D, da miséria quase total para a classe razoável, ela gasta 12 bilhões. 12 com aparência. Os mais necessitados, que deveriam estar buscando aprendizado para fazê-los sair da classe C, quando conseguiram sair do lodo e chegar na classe C, querem desfrutar como se fossem barões, tudo aquilo que nunca puderam fazer. E então, ao invés de gastar razoavelmente, gastam tudo que podem, pegam o dinheiro emprestado dentro do cheque especial e vão voltar para onde? Para a classe D ou para a classe E, sem terem aproveitado nada. Imaginem, a classe A gasta 3 bilhões em um ano com beleza. A classe C gasta 12. É exatamente a expressão da inveja. Do porquê que os espíritos completistas escolhem corpos que não sejam exuberantes? Porque isso gera, nos atrasados, todo esse tipo de problemas. Então, se você tem um negócio físico que você quer fazer, vou comprar um carro, não conte para ninguém. Não comece a querer mostrar que você é o bom só porque está pensando em comprar um carro. Compre o carro. Mude a casa. Pinte. Não comente com os outros. Menos ainda se você tem um planejamento espiritual a fazer. Porque se, materialmente falando, alguns espíritos não estão nem aí se vai comprar casa ou não,
Espiritualmente eles estão muito preocupados se você vai fazer alguma coisa que possa iluminar a terra e eles não querem. Então eles não têm nada contra você, mas eles têm contra a causa que você está defendendo. Então é melhor ficar quieto. Melhor não falar nada. Porque isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Eles sabem tudo. E se você não estiver atento a isto, é bom que os espíritos amigos saibam, porque eles sabem tudo mesmo. Mas eles não vão nos prejudicar. Se a coisa é boa, eles vão nos apoiar, vão nos estimular. Se a coisa é ruim, do ponto de vista que a gente pensou que ia ser muito legal, mas que na verdade eles sabem que não vai ser, eles vão tentar nos ajudar a esclarecer. Mas são os bons espíritos. Agora, se você sai por aí pensando, como uma biruta ao vento, para qualquer entidade por fora aí saber o que você quer fazer, pode ter certeza que você vai dar com os burros na água com muito mais facilidade. Algumas pessoas falam assim, ai, a minha vida está tão ruim, que se eu tiver mais um problema, aí eu me mato. Fala assim, na conversa no bar, na conversa no serviço, com qualquer um. Quem que está ouvindo isso? Os caras que querem que ela se mate mesmo, porque vai ser tão legal a hora que ela morrer, pela própria força dos seus atos, que ela vai sofrer terrivelmente, muito mais. Então o que eles vão fazer? Você já disse, se eu tiver mais um probleminha, ai, aí eu não vou aguentar, eu me mato. O que eles vão fazer? Vão empurrar você para enfiar o carro num buraco, estourar toda a suspensão, e você já está comprometido com o cheque especial, vai ter que mandar o carro para o conserto, vai ter que chamar o guincho, vai ficar uns dias sem o veículo. Pronto, você não tinha falado que mais um probleminha se matar? Vai estar aí, presente. Última questão, 458, para a gente chegar depois às perguntas dos nossos telespectadores. Quantos estão agora na Paula, por favor? Nós temos nesse momento, até a última atualização, 2.760 pessoas participando do estudo do Livro dos Espíritos. Última questão desta noite, 458. O que é que os espíritos pensam de nós, estes que estão ao nosso redor e nos observam? Hein, Valdiner? Responde para mim. O que você acha que os... Não lê não, Valdiner. Você tinha que ter lido em casa. O que os espíritos que estão do nosso lado e vê a gente ficar pensando nessas barbaridades, o que eles pensam da gente? De mim eu tenho certeza que eles pensam que eu sou um idiota. Não estou falando de... a pergunta não é de você, Valdiner. Nós não estamos num consultório de psicanálise aqui. O que é? O que você acha que os espíritos pensam das pessoas que eles estão vendo? Tem dois. Isso. Um que me protege, isso, busca a me orientar. Agora o outro busca sempre, não sei por qual razão, me destruir. Não necessariamente destruir, né? A gente não adora ver alguém cair num buraco? Ah, e o povo adora assistir no domingo as videocacetadas, não é? Nem fica muito feliz com os outros quadros, mas na videocassetada todo mundo assiste. Pô, olha, o cara se danou, viu? Aquele cara foi pular na piscina, caiu, escorregou, caiu com a barriga na borda, a piscina estourou, ele ficou, parecia uma baleia nadando. Que graça tem isso? Então, a gente dá risada da desgraça dos outros e acha que os espíritos não podem gostar da mesma coisa. Geralmente, esses espíritos, nós somos a videocassetada deles, que envolvem outros padrões, a não ser de tropeçar num pedaço de tijolo ou cair de cima de uma escada. A gente briga com o vizinho, a gente fica nervoso, fica desesperado, a gente acha que a mulher está traindo, sem estar, sem pensar, poxa, mas você já tem quase 80 anos, você acha que sua mulher está te traindo? Você acha que vai levar 80 anos para ter esse bom senso? Agora que já está cheia de pelanca, véia, cai nos pedaços. Pô, cai em si. Os espíritos vão dar risada. Olha, o cara é tão bobão, que está acreditando que a mulher dele está traindo ele. Está com quase 80 anos. Poxa vida. Então, essas entidades, como disse o Valdiner, aquelas que são frívolas, brincalhonas, zombeteiras, dão risada dos pequenos aborrecimentos que nos causam e zombam das nossas impaciências. Vamos fazer ele perder a chave? Perdeu a chave. Faz ele pôr a chave aqui, não esquecer onde está a chave. E percura a chave, campeia a chave. Dá 3 pulinhos para São Longuinho, nada de encontrar a chave.
Aí fica os espíritos dando risada, olha o tontão lá, dando pulinho, passando um longuinho para encontrar a chave. Ele vai no centro espírita, vai falar com o Dr. Bezerra, fica dando pulinho, passar um longuinho, para procurar a chave. Por que não chama o Dr. Bezerra para vir procurar a chave para ele? Então essas entidades, e aí vocês viram como o cara lá que conversa com os espíritos, que fala para os espíritos assim, tenha paciência. O cara vai no centro espírita falar para a entidade, ele conversa com o espírito. Não, você não pode, tem que perdoar. O cara, ai, ele matou minha família, estrangulou minha filha, ele arrancou o coração vivo ainda, fez churrasco, comeu na minha frente, eu estava amarrado no poste, e eu tenho ódio dele. Não, você tem que perdoar, não pode ser assim. Aí chega em casa, tá o vizinho fazendo um barulho, e você dá lá, chama a polícia. Puxa vida. Nossa, você acabou de falar pro cara, tem que perdoar. Compreende, o cara perdeu a família, viu o coração do filho arrancado, comido, e você já falou para ele, não, você tem que perdoar. Você não tem que perdoar também o carinha que está fazendo barulho? Ou vai querer comer o coração dele? Para depois ir lá no centro e falar, nossa, você tem que perdoar. Os espíritos então dão risada. Dão risada dessas condutas nossas, porque eles sabem como nós somos. E a gente vai se travestir de bonzinho, na hora da reunião, esquecidos que 5 minutos antes estavam discutindo, xingando no trânsito, disputando vaga, achando ruim com as pessoas, que você podia ter evitado uma discussão. Então o que acontece? Se são espíritos frívolos, eles dão risada dos pequenos aborrecimentos que nos causam e zombam das nossas impaciências. Há um livro chamado... É um livro de Eurípides Kiel. Agora eu não me recordo o nome, mas daqui a pouquinho eu venho com ele na mente. E nesse livro, um espírito que era protetor de uma moça, as entidades obsessoras chamavam ele de vagalume. E por que os obsessores chamavam de vagalume? Porque tinha hora que esse espírito que era protetor daquela moça, que não era lá uma boa coisa, a moça não merecia um protetor melhor. Era daquele tipo mesmo, um protetor de quinta. Porque qualquer coisa era melhor do que ela. O protetor tem que ser melhor do que o protegido. Mas ela era tão ruim, que em qualquer liquidação dessas de feira hippie ou de essas feirinhas de rua, encontrava um protetor que dava conta do serviço. Só que esse espírito, por causa disso, ele era apelidado pelas entidades que atuavam com a moça de vagalume. Porque tinha um dia que ele estava iluminado, no outro dia ele estava escuro. Então, os espíritos provocavam ele, e o que ele fazia para defender a moça? Partia para a briga, no soco. Essa entidade, quando via que a sua protegida estava em perigo, ao invés de ela ter uma atitude que fosse adequada, ela queria agredir as entidades que estavam agredindo. Então, quando ela fazia isso, ela apanhava que nem não sei o quê. Dos espíritos que batiam nela. Porque ela não tinha força. Eu acho que sempre há uma esperança. É uma história muito interessante desse nosso irmão Eurípides Kiel, que é um médium aqui, acho que da cidade de Limeira. Eu acho que esse sempre há uma esperança. Então, o que acontece? Como o espírito não tinha noção muito clara de que o que o defendia era a capacidade de amar, ele achava que ele defendia a moça, protegendo-a da agressão dos espíritos obsessores, no muque, toda vez que ele fazia isso, ele jogava o jogo dos espíritos. E os espíritos eram muito mais espertos do que ele. E ele apanhava. Então, aí o espírito fala, lá vem o vagalume. Ele está iluminado ou está... Porque de vez em quando ele rezava, aí ele ficava iluminado. Mas de vez em quando ele perdia a paciência e partia para a briga. Aí ele ficava escuro. Então, o que acontece? Essas nossas impaciências, essas nossas atividades, essas nossas atitudes, elas são observadas por essas entidades. Que vão ficar com a gente, dando risada daquele tipo de proteção, no caso da história do Eurípides Kiel. Uma jovem inteligente, bonita, mas inescrupulosa, quer subir na vida a qualquer custo, mesmo prejudicando os outros. Seu anjo da guarda tenta direcioná-la para o bom caminho, que é o tal.
Só que no fim ele aprende também a mudar a sua conduta em relação à sua protegida. Ele aprende também, ele melhora, para conseguir ajudar a moça a melhorar. É uma história muito interessante e a gente sempre que pode recomenda a leitura, porque está muito vinculada a essas coisas tolas que as pessoas acham que são importantes. Beleza física, subir na vida, entregar-se para obter vantagens, negociar afetivamente a sua exuberância feminina ou masculina com aqueles que vão compensar. Tudo isso está dentro desse panorama. Agora, os espíritos sérios, porque os primeiros são os espíritos levianos, né? Os frívolos. Agora, se são espíritos sérios, como o Waldiner lembrou, eles lastimam os nossos defeitos e procuram nos ajudar. É o que eu contei aqui na história do André Luiz no livro Missionários da Luz, com o Vieira e com o Marcondes. Tentaram ajudar o Vieira, acordando-o, apesar de ele ter feito uma coisa errada. E estão tentando ajudar o Marcondes, deixando dormir, apesar do erro que está cometendo. Então eles lastimam, mas isso não significa que nos abandonem. Por isso que eles são espíritos melhores, ok? Bem, nós não queremos deixar os nossos telespectadores sem um comentário ou sem responder algumas das questões. A pergunta de hoje, as perguntas de hoje, nós temos a Andrea Daudi, de Franca, pergunta 1. Em uma de suas palestras você disse que existem 20 bilhões de espíritos desencarnados e 7 bilhões de encarnados. Fiz as contas e não daria certo os obsessores, os protetores, junto dos outros que estão nas colônias. Olha, essa conta que nós fizemos aqui é das entidades inferiores. 20 bilhões. São espíritos inferiores, que estão na região umbralina. Viu, Andréia? E quem nos deu essas informações são os próprios espíritos que estão educando a humanidade através das mensagens espirituais. Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel relatam esta numeração. Então, fora isto, nós temos quem? Nós temos os espíritos mentores, os espíritos elevados que vieram de outros lugares, que estão em outras dimensões. Esse número de 20 bilhões é das entidades inferiores, comparados com os 7 bilhões que estão na Terra encarnados. Agora, você precisa até explicar direito como é que você fez esse cálculo para dizer que isso não está correto, porque temos tantas informações que não sabemos, não é? Tantas coisas que não são possíveis de serem contabilizadas, que eu acho que é um pouco complicado a gente, com base somente numa contagem assim, meio por cima, dizer que as informações que os espíritos nos estão passando não são corretas. Eu acho que é mais fácil que nós nos surpreendamos de descobrir que há um número ainda maior do que este que eles puderam dizer para nós. Viu, Andréia? Aí ela fez a pergunta 2. Os espíritos protetores têm capacidade de ajudar os obsessores? Depende, Andréia. Depende. Neste mesmo capítulo 9, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a função dos espíritos protetores. E vamos ver que eles poderão, inclusive, abandonar o seu protegido. Agora, veja só. A proteção depende da vontade do protegido em se proteger. Se o indivíduo não quer mudar o padrão mental e ele prefere conectar-se com obsessores do mundo invisível, os protetores não têm o que fazer. Nós vamos ver isso nesse mesmo capítulo, viu, Andréia? Então, apenas estamos antecipando um pouquinho, mas é um assunto que vai ser abordado mais profundamente neste capítulo 9, nessa sequência de perguntas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, querida. O Ivanildo Tavares de São Paulo diz assim: inevitavelmente, às vezes pensamos em coisas condenáveis, pelo critério de nosso próprio pensamento. Nesses conflitos íntimos, há espíritos induzindo-nos a pensamentos reprováveis e outros a pensamentos éticos e morais. Nesse caso, nossa responsabilidade estaria no âmbito das realizações e não do pensamento, posto que estes nos foram sugeridos? Ivanildo, nós temos responsabilidade naquilo que nós gostamos. Os espíritos podem sugerir coisas feias a pessoas que não gostam delas. E uma vez recebendo a intuição negativa, possam repelir isto. Todas as vezes que nós recebemos uma intuição, se for vinda de espíritos,
e agasalhamos aquilo, e ficamos pensando e damos a ideia de que é possível que aquilo seja real, nós estamos aderindo por sermos inferiores tanto quanto a intuição que recebemos. Quando nós temos já um outro padrão, a intuição negativa pode vir de fora e a gente sente aquilo e diz assim, não, por que eu vou pensar desse jeito? Eu não tenho prova disso, por que eu vou ficar pensando no que é ruim? Vou pensar no que é bom. Você pode rechaçar isto, é uma decisão. Agora, existem pensamentos que não são só sugeridos pelos espíritos, são pensamentos do nosso atraso mesmo, dos nossos defeitos. Então, quando nós analisamos com isenção o que nós pensamos, nós poderemos ver duas coisas. Primeiro, que defeitos potencialmente nós temos. E segundo, que tipo de entidades está conosco. E nós vamos perceber que essas duas coisas combinam. Se nós não tivéssemos esses defeitos, nós não teríamos esse tipo de companhia. Como nós temos esses defeitos, essas companhias estão conosco. Não somos nós que nos tornamos maus porque os espíritos fazem a gente pensar coisas erradas. Não. Nós temos a maldade, e nós vamos ver isso na sequência, nas outras questões logo imediatas, e é esta maldade que ecoa ou repercute, atraindo essas entidades que gostam das coisas que nós gostamos. Tá bom? Muito obrigado, viu, Ivanildo? A nossa responsabilidade está preservada por aquilo que nós somos e por aquilo que nós queremos. Tenhamos ou não agido. O pensamento já é a ação do espírito. A Andréa de Franca nos pergunta: os obsessores só pensam no mal? Conseguem sentir prazer, alegria o tempo todo pelo mal que fazem? Eles não sabem que o mal faz mal? Deveriam, não é, Andréia? Deveriam. Mas às vezes para essas pessoas o mal faz bem. Você já viu o invejoso mais feliz do que quando aquela pessoa que ele inveja se dana? Ai. Kardec pergunta, esses espíritos que induzem as pessoas ao erro, eles por acaso deixam de sofrer? E os espíritos respondem, não, eles não deixam de sofrer, mas eles ficam contentes que alguém está sofrendo além deles. Ué, isso é da ordem da vida. Os homens são assim, nós temos essas inclinações. Ao invés de ficarmos felizes com o progresso de alguém, nós queremos que essa pessoa sofra. Mas isso vai fazer você progredir? Não vai. É a história do caranguejo mexicano, ou do caranguejo brasileiro, e do caranguejo japonês. O caranguejo japonês, numa feira, estava tampada a vasilha. E do lado tinha o caranguejo brasileiro. Aí o cara passou, viu o caranguejo brasileiro, a vasilha aberta, destampada. E viu o caranguejo japonês, a vasilha tampada com peso em cima ainda. Aí ele parou e foi perguntar para o dono da banca, escuta, é caranguejo? É caranguejo. Mas é caranguejo do Brasil e outro do Japão? Mas por que um está tampado e o outro não? Você não sabe. O caranguejo japonês é assim. Um caranguejo, todos eles estão presos na mesma panela. Aí eles veem que tem como sair. Então um fica embaixo, o outro sobe em cima, o outro vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando eles chegam no topo assim, todos os caranguejos que não estão na pilha, eles passam um por cima do outro e todos eles fogem. Os caranguejos que estão na pilha, eles sabem que vão morrer, por causa do peso de um sobre o outro. Mas eles morrem 5, 6, 7 caranguejos e todos os caranguejos escapam. Ah, é por isso que você tampa? É por isso que eu tampo. Mas e os caranguejos brasileiros? Ah, esses caranguejos não tem problema. A hora que um começa a subir, o outro vem e fala, não, sai daí que eu vou primeiro. Aí o outro começa a escalar, o outro, não, sai daí que é o que tem que sair primeiro. Então eles mesmos se puxam para baixo. E eles, por causa disso, não conseguem sair da panela. É assim que funciona, Andréia. Então, o prazer é diferente. É claro que existem obsessores da bebida, obsessores do sexo, obsessores da droga, obsessores da avareza. Existem obsessores de bens materiais, claro que existem. Mas, apesar de eles estarem presos a esses hábitos, para eles sentem que isso é prazeroso. Como é que você explica que o bêbado, com todo o malefício que a bebida faça, ainda beba? Não é estranho? Que o fumante ainda fume? Com tudo que os médicos provam que faz mal o cigarro e a bebida para o seu organismo. Ah, nós já tivemos pessoas que vieram aqui carregando um cilindro de oxigênio
com aquelas cânulas no nariz para fazer cirurgia espiritual e saíam da sala do tratamento e iam fumar do outro lado da rua. Quer dizer, não se querem. Aí morre. E acha que vai ficar bom por causa disso? Não, continua do mesmo jeito. Tá bom, Andréia? Muito obrigado pela sua pergunta, querida. O Pedro Baceto, a última de hoje, diz assim, Pedro Baceto de Campinas. O espírito sofre ao ter seu corpo cremado. Ato hoje que já está se tornando muito comum em muitos lugares do mundo. Bom, ô Pedro, isso não tem nada a ver com o nosso estudo de hoje, tá bem? Mas como é a última pergunta, nós lembramos o seguinte. O ato de inumar, que é colocar debaixo da terra, ou de cremar, para que a pessoa possa estar mais ou menos liberada do sofrimento, ela precisará ter a mente desvinculada do que vai acontecer com o seu corpo. Seja no enterro, seja na cremação, o espírito precisa estar consciente do que aquilo vai reduzir o seu corpo a um estado de desagregação. O que acontece no enterramento é que leva um pouco mais de tempo. Este tempo garante ao espírito um pouco mais elasticidade para ele perceber que não é bom ficar ali, que ele não quer mais ficar ali presente. Enquanto que na hora que você vai para a cremação, o negócio é instantâneo. E o que é que mantém o espírito sofrendo ou não? É a mente, é o apego. O apego mental da entidade aos restos mortais mantém o espírito preso, recebendo o impacto psíquico daquilo que está acontecendo com o corpo. É muito interessante a gente aprender isto. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente precisa aprender a se desapegar das pessoas, desapegar-se das coisas, para que a nossa mente não esteja preso a esses objetos, a essas coisas que nos envolvem. Porque se nós não fizermos isto, a morte vai nos surpreender e nós vamos sofrer os efeitos, seja do enterramento, seja da cremação. Só que no caso da cremação, você não tem muito tempo para meditar ou para ser convencido de que aquilo já acabou. Você está lá muitas vezes presenciando as energias ainda fluindo do corpo que vai ser queimado para o seu perispírito. Por isso que é importante que nós amadureçamos essa questão. Não há problema cremar para espíritos que já estão desvinculados da matéria mentalmente. Como também enterrar pode fazer a pessoa se sentir sufocada por muito tempo imaginando que ali é a casa dela e ela não sai dali. Então, o sofrimento pode ser ruim do mesmo modo, mas a mente libertada pelo entendimento das leis pode atenuar essa dor, tanto na cremação quanto na inumação. Relembrando que, como a cremação acontece muito rápido, às vezes, esta rapidez é inimiga do processo de conscientização da alma. Só por causa disso. Ok? Nós temos ainda os países que nos assistem, a Índia, em Nova Delhi e em Israel, alguém de Tel Aviv a quem nós abraçamos, fora os que já foram aqui citados, Paris, a França, Itália, Portugal, Estados Unidos, Noruega, Alemanha, Catar, México, que estão conosco nesse momento. Bem, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Nós vamos continuar isto na próxima semana. Convidamos os que estão aqui hoje fisicamente que possam estar aqui na próxima semana para essa mesma atividade. E a você que chegamos agora a... Quantos, Ana Paula? Ana Paula está atualizando. Há os 3.200 que estão assistindo a gente na internet. Na semana que vem, vamos continuar com esse mesmo tema. Vamos então fechar os olhos. Obrigado, Jesus, por podermos pensar, entendendo que não vivemos isolados em nossas casas, em nossos carros, nos cubículos onde trabalhamos, que somos emissoras de imagens, de ruídos, de cânticos ou de blasfêmias, que somos agentes que interferem nas vibrações da terra.
Não só quando falamos ou quando fazemos coisas, mas em todas as nossas pulsações. Nós poderemos iluminar ou escurecer. Que a noção que nós estamos recuperando da importância do domínio de nós mesmos nos ajude a disciplinar nossas sensações como filhos de Deus. E mais ainda, como trabalhadores da tua casa, da tua doutrina. Trabalhadores que são médios todos os dias, 24 horas. Que não se limitam a ser apenas nos dias em que exercitam a faculdade na casa espírita. Que 24 horas por dia somos doadores de esperança, com todo um conjunto de almas à nossa volta, procurando aprender, procurando receber alguma dádiva. E é nesta reflexão que muitas vezes nos esquecemos que nós te agradecemos a possibilidade de aqui estarmos, de pensarmos, de conversarmos com os espíritos amorosos que são os nossos protetores, de entendermos os seus cuidados e de sabermos que agora vão conosco para nossos lares. Amigos de verdade, amigos que não esperam ser atendidos, não esperam ser acatados, amigos que nos amam mesmo quando estamos errados, tentando nos ajudar a sair do buraco. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a cada filho de Deus a noção de que não estamos abandonados, nem pelos espíritos protetores, nem pelo teu coração vigilante, menos ainda abandonados pelo Pai que nos criou. Com esta gratidão, deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,